Aqui deu certo, gravação iniciada. Joia, obrigada. Bom, então, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês novamente, agora para a disciplina. Travou de novo. Professora, não sei se a senhora está ouvindo, mas está travado de novo. Permanece travado, viu, professora? Olá, estamos de volta. Vamos ver se a gente continua, né, Natália? Então, pessoal, como eu estava dizendo, é um prazer estar aqui com vocês novamente, com a disciplina de Libras 2 agora. E eu vou fazer a apresentação para vocês, né, do nosso plano de ensino. E depois eu vou entrar numa parte do nosso texto que vocês já devem ter iniciado a leitura para realização das atividades, para a gente vendo algumas questões que estão propostas no plano de ensino, já ali dentro desse texto que nós vamos iniciar, tá? Nós não vamos fazer o texto todo, porque a gente não teria condições de fazê-lo. Professora, Oi. É a Vera que está falando? Oi, Vera, tá boa? Joia. Eu e tem outras pessoas também que nós ainda continuamos sem acesso às matérias, né? Todas as matérias, Vera? Não, para mim só abriu Psicologia da Educação. Eu te mandei e-mail, depois eu mandei com cópia para o Wellington me respondeu também, mas tem outras pessoas também que ainda eu acho que está sem acesso. Você está sem Libras e sem políticas. Só tem a psicologia, não é isso? Só tem Psicologia. Tá. Amanhã a gente vai fazer uma reunião, e aí essas questões todas eu gostaria que vocês, se pudessem compilar para mim, né, ou se organizarem para a gente poder ajustar, tá? Aí eu gostaria para a gente tratar dessas questões amanhã, tá bom? E aí, né, para que a gente possa ter a aula, e aí amanhã a gente vai ter esse tempo para isso. Inclusive, a gente vai ter mais umas 2, 3 reuniões depois, para que a gente vá fazendo os alinhamentos que forem necessários, né? Se a gente não precisar de ter reunião, ok, mas nós estamos nos propondo a fazer uma reunião, coordenação e alunos, pelo menos uma vez por mês, né, dentro das nossas possibilidades. Vocês viram lá, não mandei, foi para a solicitação dos intérpretes, né, mandei a tabela, então, aí nós vamos tratar dessas questões, tá bom, Vera? Tá ok. Professora? Oi, professora. Diga, quem é? Sou eu, Emanuela. Diga, Emanuela. Professora, eu enviei na Maratona de Libras aqueles vídeos todos que era para gravar no YouTube e fazer os envios, eu enviei todos, semana por semana. E aí, João. o que aconteceu? O meu Maratona de Libras, eu coloquei tudo ao vivo, porque eu estou bem aperfeiçoada na disciplina, e eu queria te perguntar se
o meu Moodle, como é que fala? Meu Moodle ou Moodle? Moodle. Moodle. Se eu posso instalar ele no computador ou só fica só no tablet? Olha, eu não sei te dizer exatamente. Eu uso o Moodle só online, sabe? Eu Sei. entro ali, então eu não baixo a gente não baixa o Moodle, pelo menos através do computador. E como eu não tenho ele no celular, eu não sei se tem essa possibilidade, tá bom? Tá ok. Muito obrigada. Aí você verifica pelo Google Play, né? Pelas lojas de aplicativos, se você consegue baixar ele ali, tá Tá certo? ok. Mas eu acho que melhor você não gastar espaço de memória se você pode entrar online, É verdade. Tudo bem. tá bom? Tá bom. Então tá. Então, pessoal, agora eu acho que eu não vou conseguir ver vocês, mas qualquer coisa alguém me interrompe, tá bom? Por favor, para que eu possa né, responder o que vocês quiserem ver, ou quiserem verificar comigo, né? Então, eu vou aqui tentar, eu e a minha dificuldade de compartilhamento, gente, mas eu vou aqui tentar. Vamos lá. Professora, desculpe interromper rapidinho mais uma vez. Diga. Eu queria te perguntar que a professora Aninha da Academia de Libras me disse que lá no link dela do podcast eu encontraria qual seria meu sinal. Meu nome é Manuela Cíntia Pereira Ferreira dos Santos. Qual que é meu sinal de Libras? Ou eu posso escolher qualquer Não, um? não, Emanuela, não é assim. Não é Não? assim. Não é assim que a gente recebe um sinal em Libras. A gente recebe um sinal em Libras sendo batizado por um surdo, né? Ah, O surdo, você tem que ter contato com o surdo, né? Trabalhar, estudar, fazer um estágio com o surdo, e aí ele é que vai criar um sinal de acordo com as suas características, que tá? lindo! É muito bonito, isso é muito bonito em língua de sinais, né? Assim, nós em línguas orais nós temos o nosso nome, né? Então, em língua de sinais, nós também recebemos um sinal-nome, que é este sinal, esse que é o meu sinal, tá? Ah, Cristina Menezes sou eu, mas sou só. Essa Cristina Menezes sou eu, tá? Pode certo. até ter alguém que tenha um nome parecido com o meu, tem um sinal parecido com o meu, mas nesse nosso contexto aqui em Minas Gerais, né? Essa sou eu. Se tiver alguém em Minas também, aí a gente tem que verificar de onde que ela é, tá bom? Então, só que você recebe um sinal de um surdo. Um ouvinte não sai criando sinal por aí, tá? Entendi. Tá. É parte da cultura surda, né? Da identidade surda. Então, a gente deve ter algum dos meninos surdos que estão aqui com a gente, eles podem ratificar isso, e você pode, quem sabe, participar de um grupo aí do WhatsApp e tentar né, conversar com os alunos surdos, são eles que são as pessoas que podem dar o sinal para você e para os demais colegas, tá bom? Tá ok. Obrigada. Nada. Vou tentar aqui compartilhar, pessoal. Está aparecendo? Sim, está. Sim. Ótimo, obrigada. Então, pessoal, a nossa unidade curricular, a nossa disciplina é a Libras 2, né? Eu vou apresentar o plano de ensino dessa unidade curricular. Eu não vou fazer minha apresentação, porque a gente já se conhece, já passamos um semestre. Eu estive aqui com a professora Marilza e com a professora Maria Auxiliadora, Dora, né? Pois elas ainda não tinham começado o curso, né, com a gente, então foi para apresentar, mas vocês já me conhecem, então vou pular essa parte, tá? Então, o nosso plano de ensino, pessoal, ele considera 60 horas de aula, né? Então,
em termos do conteúdo que nós estamos propondo, ele vai considerar essas horas. E qual que é a nossa ementa? Continuidade dos estudos da Libras, aquisição de vocabulário, significado e estrutura linguística, variações pessoais e regionais, gramática, uso do rosto, do corpo, espaço, ordem das frases, prática de input, output e uso social. Os objetivos do nosso... Só um instante, por favor. Os objetivos do nosso curso de Libras, o Libras 2, é ter uma ampliação do vocabulário de Libras, revisar a sinalização inicial em Libras, aprofundar o desenvolvimento das habilidades básicas comunicativas com pessoas surdas, compreender o significado e estrutura linguística da Libras, compreender as variações linguísticas da Libras, gramática da Libras, aquisição e sinalização da Libras e seu uso social. E para isso nós dividimos, né, para atingirmos esses objetivos, dividimos em 3 unidades, sendo que a primeira é uma retomada da Libras e conhecendo os conceitos, identificar os elementos da estrutura da Libras. Então, dentro dessa unidade, haverá a realização da retomada da Libras inicial. Então, é um estudo que vocês também têm que fazer no material que está lá do Libras 1, né, para treinarem a sinalização, os dicionários que estão lá, tá? Sinais temáticos que nós colocamos também lá no nosso Moodle, compreender os conceitos da Libras, percebendo semelhanças e diferenças entre as línguas de sinais e as línguas orais, conhecer os elementos da estrutura linguística da Libras e a realização de atividades em Libras, que é o que vocês estão fazendo. Na unidade 2, a gente vai ter, então, um aprofundamento e treino constante de Libras, né? Vocês vão continuar entrando no Moodle e treinando. Vocês podem fazer um vídeo, mandar para a gente. Olha, professora, eu melhorei minha sinalização nisso, pode encaminhar, tá bom? Diferentemente do que é a atividade proposta, tá? Compreender a apropriação, então, da língua brasileira de sinais e seu uso, compreensão dos elementos linguísticos para uso na comunicação em diversos contextos e a realização das atividades em Libras. Na unidade 3, então, a educação de surdos do Brasil e a aquisição da linguagem. Compreensão dos aspectos que consideram a língua portuguesa como segunda língua para os surdos, processo de aquisição linguística para os surdos no ambiente escolar, uma proposta bilíngue e realização de atividades. Nós temos, então, como metodologia, como no semestre passado, né, gente, as videoaulas expositivas, existe a proposta lá no calendário de aula presencial no Polo, então, nós, quando tivermos informação sobre esta autorização, a gente informa para vocês, mas tem uma data prevista no calendário que vocês possam se organizar, tá bom? Então, a plataforma Moodle, utilizar os recursos audiovisuais que estão lá presentes, as atividades teóricas e práticas que estão previstas no AVA, e a videoaula pela plataforma Teams e o YouTube. Oi, alguém me chamou? Wellington, o slide está sendo passado, os alunos estão querendo saber, parece que está na primeira página ainda. Primeira página? Então, vamos voltar lá, porque eu estou passando aqui, vamos ver. E agora? Ela está... Agora mudou, na metodologia de avaliação. Então, deixa eu só passar para vocês verem. Mas esse plano de ensino, ele está lá no AVA, tá bom? Então, a gente estava aqui na metodologia. Eu acho que eu estava com duas... Estava aberta em 2 lugares, eu estava passando no outro, vocês me desculpem. Vocês querem que volte, gente, ou não precisa? Porque esse material que está lá. Não precisa, não. Não, né?
A avaliação vai ser processual, utilizando então, daquelas atividades todas, né, com a pontuação. Estou dizendo todas, mas nem são tantas assim, que elas estão mais, acho que elas estão mais palatáveis, digamos assim. Não foram tantas atividades, né? E serão atribuídos 100 pontos nessas atividades, tá? E elas serão realizadas tanto no Moodle, podendo haver provas e atividades nos encontros presenciais, a critério do professor e também da disponibilidade dos encontros. Então, aí podem ser fóruns, provas teóricas e práticas, trabalhos, como a gente já disponibilizou para vocês. E aqui nós temos essa distribuição de pontos, né? Então, a gente precisa ter aqui, nessa normativa, fala da presença de 75% nas aulas, mas como nós estamos na EAD, a participação, entrar no Moodle, realizar as atividades é que vai contar a presença de vocês e a pontuação, ter 60 pontos para aprovação, 60 pontos mínimos, né? E também para poder, em caso você não seja aprovado, e eu acho que não é o perigo aqui, né? Nós podemos fazer um exame especial, tá bom? E aí você tem que ter acima de 40 pontos para poder fazer. E aqui são as referências desta nossa disciplina. E aí, a proposta hoje é trazer parte começar com vocês mesmo o texto, explicando um pouco daquele texto, até uma parte, e depois, mas antes de entrar no texto, eu queria trazer para vocês o cronograma, para ver se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Eu vou trocar aqui de slide para vocês verem. Deixa eu trocar aqui. Bom, ele está aqui onde? Achei. Então, pessoal, olha só. Nós temos essa atividade, que é a Maratona de Libras. Quem está ainda com dificuldades pode ler esta parte aqui, e dentro do roteiro da realização da maratona também está detalhado para que vocês possam fazer, né, cada vídeo. Então, cada semana vocês vão fazer uma. Mas o último prazo ficou para o dia 25/6, tá? Então, vocês têm quase um mês aí para fazer a atividade, né? Quem também está aí com a dificuldade de entrar, a gente vai resolver isso, acho que amanhã a gente consegue resolver, mas então vocês vão, então, ter a atividade da Maratona em Libras, os vídeos semanais. Eu organizei as datas de acordo com uma reorganização que nós tivemos que fazer no calendário, que amanhã eu vou explicar para vocês, tanto organização curricular quanto do calendário, tá? E aí nós temos que ter, né? Então, nessa atividade, ela vai valer 30 pontos, vocês vão mandar alguns vídeos, não são vídeos longos, tá? Vocês vão ver os vídeos que estão lá, se apropriar daquela sinalização, entender melhor e criar a sua sinalização dentro das orientações, tá certo? E aí aqui tem também os critérios de avaliação, como é que vocês vão ser avaliados. Se vocês realizarem a tarefa com clareza, coerência na sinalização, atendendo aos critérios, né? A postagem precisa estar clara, bem estruturada e coerente, cada um dentro da sinalização que você tem condição. Nós sabemos que vocês estão
no nível 2, né? Nós temos alunos surdos que vão fazer isso com facilidade? Vão. Mas nós temos também alunos que estão aprendendo, estão buscando, né? E vão fazer dentro do nível de cada um, tá bom? Então, aí, a outra forma de avaliação, para dar os 30 pontos, né? Conteúdo adequado, 15 pontos, deve sinalizar o que está proposto e enviar os vídeos. Então, não é uma proposta livre, é o que está lá, orientado, para que você não se perca também. E aí, se você não atende a todos os critérios, a gente vai descontar alguns pontinhos, e aí, no feedback que os tutores vão dar, ou que eu der, vocês terão aí a informação do que foi que esteve, não teve muito legal, tá bom? Então, a data é 25/6 do último dia. É o último dia para vocês entregarem, se vocês não tiverem conseguido fazer desde o início, cada semana, tá bom? A atividade 2 é a realização das atividades propostas no fim de cada texto, né? Então, cada texto, lá antes do resumo, tem uma atividade. Aí você vê qual é a atividade que é para fazer, e vocês devem fazê-las todas e encaminhar, né, para cada uma delas. Então, tem a atividade AV2, que é referente ao texto 1, AV3, referente ao texto da unidade 2, a atividade AV4, a atividade do texto 3, tá certo? E em seguida, nós temos... E aí, diga. A Rayane Rita está com a mão levantada. Tá, deixa eu ver. Pode falar, Rayane. Cristina, eu fiquei com dúvida nessa questão da maratona, porque, assim, seriam quantas semanas, quantos vídeos? E esses vídeos, eles seriam, então, livres? Os vídeos seriam gravados conforme o vocabulário que a gente vai estudar na unidade. A gente criaria, assim, pequenos textos, pequenos diálogos? Deixa eu abrir aqui para vocês verem as orientações, tá certo? Que aí fica mais fácil para vocês visualizarem. Estou abrindo aqui, tá? Vocês estão vendo o roteiro para a maratona? Não, isso o roteiro está sendo exibido. Só que aí eu fiquei com essa dúvida de quantas semanas seriam a maratona, quantas semanas vão durar, quantos vídeos tem que ser feito. Vamos contar aqui, ó. Tem a semana 1, que a gente está... Aqui, ó, eu coloquei que cada polo seguirá no seu próprio ritmo, mas dentro de uma sequência estruturada. Então, você vai relembrar o que já foi aprendido na primeira semana sobre cumprimentos e apresentações. Ver o vídeo dos materiais de Libras 1 e vão fazer o envio de vídeos curtos com frases básicas aplicadas ao cotidiano, né? Então, dos cumprimentos, das apresentações, tá bom? Neste daqui. Aqui na frase 2, também frases simples do dia a dia, mas vocês vão sinalizar verbos básicos, criar frases do cotidiano, usando, por exemplo, o verbo estudar, trabalhar, comer, brincar, ler, escrever. Aí a gente tem aqui algo que todo mundo faz, que é ir ao supermercado. Então, um vídeo, né, que é algo do cotidiano, ir ao supermercado. Então, lá, o surdo faz as sinalizações. Você pode, então, construir sua frase, né, com essa sua referência, tá bom? Então, nós temos aqui 3, e assim por diante, tá? 3, 4, 5, 6, 7 vídeos. Mas são vídeos curtos. Tá. Então... então, essa orientação aí não foi a que eu vi. Eu
Eu devo ter, ou então eu vi ela pela metade. Então, no caso, agora essa semana já seriam 2 vídeos. Entendi. Aí você se organiza da melhor forma, né, para você conseguir fazer essa entrega, tá bom? Mas Então, aí, entendi. qualquer Obrigada. dúvida, você nos procura, fala com o Wellington. Eu não sei se é o seu polo. Eu falei Wellington, É Belo mas Horizonte. é Belo Horizonte? Não, é o Wellington. Isso. Então, aí você pergunta para ele ou me manda alguma mensagem, tá? Tá, Deixa joia, eu obrigada. só terminar por nada. Vou só. Tem mais alguém com a mão levantada? Sim, sim, é a Emanuele, sim. Oi, Diga, professora. Emanuele. Professora, Diga. na maratona de Libras, eu enviei cada vídeo. Um eu fiz o tema de sinalizações básicas, o outro eu fiz indo ao supermercado, o outro eu fiz dando bom dia, muito prazer em conhecê-lo. Fiz vários com os temas que pediu. Só que aí eu vi que o link de um que não dava para mim enviar o vídeo, porque fizeram uns frames e conseguiram enviar. Eu tentei reduzir para frames e não consegui enviar, eu só enviei o link, e aí parece que ficou faltando a letra I. Aí, como a senhora disse que já reabriu novamente a opção de envio, eu vou tornar a reenviá-las, porque está salvo no meu YouTube. Joia. Aí você envia, copia direitinho o link para que você possa ter a sua atividade corrigida. Tá Tá, bom? tá ok. Muito obrigada. Nada. Aí você. Isso, baixou a mão. Deixa eu só continuar aqui, só para a gente fechar essa explicação aqui, para não ter dúvida. Então, aqui, pessoal, essas são as 3 atividades que estão no final de cada texto, tá bom? Então, no final de cada texto tem uma atividade. Se não me engano, a última atividade da unidade 3 é uma que eu pedi para que vocês fossem à escola, né? Então, alguns alunos já têm dito da dificuldade de realizar essa atividade na escola. Um colega de vocês também encontrou dificuldade, porque existe o convênio da UENG com as escolas, mas o curso de Letras Libras, porque é novo, ele ainda não está cadastrado na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, ele precisa desse cadastro, eu já fiz o encaminhamento para a instância correta, e agora temos que aguardar. Então, diante dessas dificuldades, né, o que eu pensei, e até compartilhei com os tutores, da gente fazer uma atividade no Forms, eu acho que está aqui embaixo, ou está em outro arquivo, vocês fazerem, criar um questionário com aquelas mesmas questões que estão lá na atividade e encaminharem via e-mail para um professor que seja de uma escola inclusiva ou que trabalhe a educação de surdos. Eu sei que tem cidades que não têm educação de surdos, né? Mas certamente trabalha com a educação inclusiva, porque a educação inclusiva é a educação do Estado de Minas Gerais, né? Na perspectiva da educação inclusiva, na verdade, do Brasil, a política brasileira, né? Então, vai encontrar algum professor que pode responder, talvez ali por e-mail, vocês mandem o link para ele, pede para ele responder, né? E aí eu acho que isso vai facilitar para vocês responder essa atividade, né? E quem não puder ir à escola, faz dessa forma, tá bom? E, por fim, a atividade final, que é uma prova, né? Que vai estar lá considerando o conteúdo da etapa e, na necessidade, espero que não, a gente tem um exame especial que vai ser em julho, tá? Mas a nossa disciplina vai ter prova do período do dia 28/6 ao 30/6, é o dia da nossa prova, tá certo? Então, aí vocês precisam entrar lá no nosso cronograma, ficarem lá atentos a cada data, a cada atividade, tá bom? Tá assim, o plano de ensino tá lá em cima, e embaixo está o cronograma, então não tem dúvida, tem que ler. Aí vocês vão ver, tem o roteiro, vocês vão para a unidade do roteiro.
tá bom? Então, mas precisa ler. Eu tenho notado que alguns alunos perguntam têm umas dúvidas sobre a atividade, mas é porque ainda não leram. Então, eu sugiro que vocês leiam, porque aí vocês vão ter umas dúvidas pontuais, tá bom? Eu acho que aí vai ficar mais fácil para vocês. Então, acho que agora então, a gente pode dar continuidade aqui, indo para o conteúdo. Alguma dúvida, pessoal? Tá claro? Estou entendendo que tá, hein? Vamos lá. Vou voltar aqui para este outro arquivo. Tá mudando? Mudou de página? Mudou. Tá em especificidades linguísticas? Não, tá no Oliver Sacks, tipo aquela bibliografia, a página que tá na tela. Isso que eu perguntei, Então, ele não mudou, não. Não mudou. Peraí, só um instantinho. Agora mudou. Peraí, agora eu vou começar tudo de novo. Peraí, deixa eu fechar algumas janelas aqui, para não ter perigo. Este daqui também. Bom, agora eu acho que vai, hein? Tcharam! Apareceu? Agora está na tela. Especificidades linguísticas da língua brasileira de sinais. Então, esse é o primeiro texto. Eu trouxe, de uma certa forma, ele retoma um pouco do que nós aprendemos no semestre passado e avança, né? Então, os objetivos desse texto são de compreender os conceitos de Libras, identificando as semelhanças e diferenças entre as línguas de sinais e as línguas orais, e também conhecer os elementos que estruturam linguisticamente as línguas de sinais, né, e as línguas orais também, reconhecendo-as como língua natural para o sujeito surdo. A língua de sinais é derivada tanto de línguas de sinais chamadas autóctone, que é da população local, e também da língua de sinais francesa, ou como a referência aqui do texto, né, o autor Almeida usou língua gestual francesa. Por isso, ela é semelhante a outras línguas de sinais da Europa e da América. Quando Rouet estabelece aqui, né, o INIS, o Imperial Instituto de Surdos, que hoje é o INIS, ele é um surdo francês, né? Alguém que se tornou surdo, inclusive, ele não era surdo, e aí ele vem com a língua de sinais francesa para ensinar os surdos que aqui estavam. Então, nós tínhamos já pessoas surdas, claro, e de alguma forma eles se comunicavam. Então, nós tínhamos uma língua de sinais que permeava o nosso país, e a língua de sinais francesa chegou, e ela era mais, vamos dizer, talvez ela fosse uma língua linguisticamente mais poderosa, né, no sentido de que ela já estava mais estruturada, ou ela veio trazendo instrução, então quem estava aqui aceitou, né, recebeu aqueles sinais e foi utilizando. Assim como quando o Rouet vai para os Estados Unidos ou para outras regiões, ele também leva a língua de sinais francesa para lá, e influencia também. E aí, essa língua, ela vai se misturando, né, e vai crescendo, os surdos vão... E aí, gente, nós estamos falando de muitos e muitos anos, né, até chegar na Libras que nós temos hoje, né? Então, mas ela foi influenciada, tem sinais que permanecem, né? E nós vamos, então, assim, tendo essa língua de sinais que tem sido cada vez mais robusta, à medida que os surdos estão em outros espaços, que discutem outros assuntos, não é?
Então, a Libras, como as diversas línguas naturais e humanas existentes, ela é composta também por níveis linguísticos, quais sejam fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Esses são níveis da estruturação da língua. E o que são estes nomes estranhos, né, professora? Então, eu trouxe um quadro comparativo que eu acho que fica mais fácil da gente compreender. Nós temos, então, a fonologia em línguas orais, ela é o estudo dos sons e dos fonemas que compõem as palavras, cada pedacinho da palavra. Nas línguas de sinais, nós temos o estudo dos parâmetros de língua de sinais, que são quais? Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e direção, expressão não manual, não é? Tenho certeza que vocês estão lembrando, hein? Já a morfologia, ela trata da estrutura e formação das palavras e, no caso da língua de sinais, da composição dos sinais. Na língua portuguesa, então, nós temos afixos e flexões. O que são isso, professora? Os afixos, então, nós temos prefixos e sufixos. Quando eu falo infeliz, o in é um prefixo. Quando eu falo felizmente, o mente é um sufixo. Tá? Isso em língua portuguesa. Já em língua de sinais, não necessariamente a gente vai ter essa composição, essa modificação desta forma, tá bom? Mas a composição do sinal e as modificações para indicar o tempo, o número e a intensidade, ela vai ocorrer. Aqui, na língua portuguesa, né, as flexões fazem alterações nas palavras para indicar gênero, número, tempo verbal e outros. Então, por exemplo, se eu vou falar menin, eu vou definir se é menino ou menina, né, usando o ou o a, né, definindo o gênero, se é um menino, se é uma menina. Se eu uso o verbo dançar e eu estou dizendo que eu dancei, é uma questão de tempo verbal, tá? E né, em língua de sinais, eu posso dizer lá, ó, ontem eu dancei. Aí eu estou dizendo da questão temporal. Eu tenho que marcar o tempo. Amanhã eu vou dançar. Então, eu tenho que marcar o tempo, que é amanhã que eu vou fazer isso, tá? Em língua de sinais, então, não há afixo, e sim a junção ou alteração da sinalização para dar outro significado. Então, eu sei que o sinal do Rio é diferente do nosso. Só um instante que eu vou precisar aparecer na tela. O sinal de viajar. Eu não sei como é que vocês fazem. Viajar? Aqui em Minas, é viajar, tá? Aí, para dar o exemplo lá, quando a pessoa viaja na maionese, sabe essa expressão? Ela exagerou na compreensão. Alguns surdos usam isso aqui, nossa, viajou. Alguns surdos jovens usam esse tipo de sinalização. Não sei se todos conhecem, mas né, talvez um grupo específico, mas só para dizer daquela parte que estamos falando, tá bom? Então, deixa eu voltar para lá. 2 dias para voltar, né? Deixa eu ver. Não voltei certo, não, né? Acho que não. Voltei certo. Tá no quadro? Tá no quadro, gente? Não, voltou no slide anterior. Tá, eu vou lá. Até acabar esse curso, eu vou aprender, gente. Eu vou aprender. Vou aprender a fazer isso. Deus quiser. Espera aí. Então, se não é aqui... Então, é aqui. Então, é aqui. Apareceu? Apareceu. Yes. Então, aqui, ó. Então, só voltando aqui para o exemplo que eu estava dizendo, né? Então, em língua de sinais não há afixo e sim junção ou alteração da sinalização para dar outro significado. Então, ele viajou porque ele viajou ao Rio de Janeiro,
ou ele viajou, não tinha nada a ver o assunto que ele pensou, né? Então, tá. Aí, aqui nós temos outro nível linguístico, que é a sintaxe, que é a organização das palavras na frase. Como é que elas se organizam de acordo com a regra gramatical de cada estrutura. Então, na língua de sinais também é uma estrutura visual espacial das frases, permitindo a simultaneidade na comunicação. Já a semântica é o estudo do significado das palavras e frases no contexto, né? O que aquele sinal faz dentro de um determinado contexto. E, em língua de sinais, interpretação dos sinais baseada no contexto e na cultura visual da comunidade surda. E a pragmática é o uso da linguagem em diferentes contextos sociais e interações. Na língua portuguesa, é o uso dos sinais e expressões faciais para transmitir intenções, emoções em cada contexto comunicativo. E é importante pensar que, se eu estou num contexto mais livre, a minha sinalização não vai ser formal, ela vai ser uma sinalização mais informal. Quando nós estamos aqui na academia, a sinalização do Isaac, da Natália, ela vai ser uma sinalização mais formal, porque nós estamos num espaço formal. Então, nós temos, né, assim como em língua portuguesa nós falamos de uma forma mais rebuscada, né, nós também podemos falar de uma forma mais informal. E isso também acontece na Libras. Então, aqueles são os níveis linguísticos das línguas de sinais e das línguas orais, que são importantes que vocês saibam, tá? E aí, vocês lendo o texto, vocês vão guardar mais, tá bom? E, da mesma forma que as línguas orais auditivas existem, elas têm palavras, né? Então, no português eu tenho palavra, eu tenho maçã, eu tenho brincar, eu tenho coração para palavras, né? Nas línguas de sinais, eu também tenho o que a gente chama de itens lexicais, que são os sinais. Então, quando alguém falar assim, olha, que item lexical é esse? Então, você vai ter o sinal de maçã, você vai ter o sinal de brincar, você vai ter o sinal de N coisas, né? E quando não tem o sinal, a gente busca um suporte no alfabeto manual, na datilologia. A gente aprendeu o sinal, a gente passa a usar o sinal, porque a língua é de sinais, tá bom? Bom, então a diferença dos sinais para as línguas orais, né, é sua modalidade de articulação, ou seja, ela é visual espacial, também chamado de cinésico visual, mas eu prefiro usar visoespacial, visual espacial, tá? E assim sendo, para se comunicar em Libras, não basta apenas conhecer os sinais. É preciso entender como que a estrutura da língua de sinais funciona, precisa conhecer a gramática para combinar cada termo nas frases para que uma comunicação efetiva aconteça, tá certo? Então, aqui a gente tem essa gramática, ela está no Moodle para vocês, e aqui a gente tem um pequeno vídeo da professora Ronice falando da gramática. Aparece para vocês o vídeo? No momento, não. Não? É porque eu tenho que abrir novamente, eu tenho que fechar lá e abrir a imagem do vídeo. Só um instante. Estou ficando boa nisso, hein? O que é uma gramática? Uma gramática é a apresentação da estrutura de uma língua. Nela, você vai encontrar uma descrição do que compreende a estrutura de uma dada língua, podendo incluir diferentes níveis linguísticos: morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, fonologia. Em algumas gramáticas consta também aspectos de ordem sociolinguística,
incluindo uma apresentação da língua falando sobre os seus usuários e as comunidades do uso desta língua. Também podem ser incluídos em uma gramática aspectos que envolvem a constituição textual desta língua, com a descrição de aspectos que estabelecem coesão e coerência textual, bem como descrição dos gêneros textuais, já estudados nesta língua e tipos de produções literárias. Neste caso, esta gramática acaba por ter uma apresentação mais abrangente do que compreende a estrutura da língua, incluindo aspectos micro e macro de sua constituição e práticas linguísticas. Todo mundo conseguiu ver aí, né? Só me dá o retorno. Deu certo aí, Isaac? Deu? Beleza. Então, nós temos a nossa... Agora, uma gramática proposta, né? Que vocês podem fazer uso para compreender como que a língua se organiza, certo? E a língua de sinais, ela tem semelhanças e diferenças, né? E ao falarmos em língua de sinais, estamos nos referindo a uma língua de produção manual, motora, e de recepção visual, com vocabulário e gramática próprios. E ela não depende da língua oral. Então, eu preciso estar focado naquilo que tem no português para sinalizar? Não. A língua de sinais, ela tem o seu próprio vocabulário, ela tem sua gramática, e ela tem a percepção, por onde que o surdo percebe a sinalização? Pelos olhos. Por onde que ele realiza? Pelas mãos. Então, é importante a gente ter clareza destas questões que são básicas, mas quando a gente, né, nós que vamos ser professores dessa disciplina, vamos ser multiplicadores dessa língua, a gente precisa entender um pouco esse aspecto, tá bom? Então, não depende da língua oral usada pela comunidade surda e alguns ouvintes, tais como parentes de surdos, intérpretes, professores e outros. Porque, às vezes, as pessoas também não têm a habilidade linguística e oralizam com surdo, né? Mas, para a língua de sinais ocorrer, ela não precisa estar atrelada à língua oral do país. No nosso caso, o português, né? Então, aqui, selecionei aqui, nos aspectos comuns entre línguas orais e sinalizadas, há alguns temas, né? Como a arbitrariedade e conicidade. Nós já trouxemos no semestre passado, a arbitrariedade nos sinais é quando o sinal, ele não tem uma referência daquilo, daquele signo, né? Então, é um sinal que não se parece com aquilo que está sendo dito. Já a iconicidade traz algo à sua memória. Por exemplo, o sinal de banana, ele vai lembrar uma banana sendo descascada. Um sinal de brincar, ele não necessariamente lembra uma brincadeira. Então, ele é mais arbitrário. As línguas, elas são aprendidas em comunidades, tanto de línguas orais, tanto como em grupos de sinalizadores, né? Então, e cada uma dessas comunidades tem, dentro das suas línguas, o seu sistema linguístico funcionando, né? Né, que é um outro item dos aspectos comuns entre as línguas. E a produtividade que há, né, há uma ampliação do que se pode dizer e sinalizar. Então, você começa dizendo que você gosta de um cachorro, em português, e você pode dizer isso até em língua de sinais, eu gosto de um cachorro. Mas, à medida que você vai aprendendo outras palavras, outros termos, vai dizer, eu gosto de um cachorro pequeno, ou eu gosto de um cachorro grande. E aí, você vai acrescentando isso ao seu vocabulário. Então, você vai ampliando a sua possibilidade. Eu gosto de levar o meu cachorro grande para passear.
E assim nós vamos dando uma produtividade para as línguas, tanto sinalizadas quanto para as línguas orais. E temos também um aspecto que é o contrastivo, que é a constratividade, em caso de alteração de um parâmetro. Por exemplo, se nós alteramos um parâmetro, deixa eu pensar num sinal aqui, se a gente, em português, se eu disser mato e pato, tem diferença, mas eu só troquei uma letra, um fonema. Agora, se eu digo aqui, estou tentando lembrar o sinal. Ai, gente. Que se eu só trocar o sinal, vira outra coisa, eu faço isso tanto. O sinal de chocolate. Vocês estão vendo aí? A mim não, né? Mas o sinal de chocolate e o sinal de faca, eles dois têm a mesma configuração de mão. Os dois com configuração de mão em N, e a faca cortando um dos dedos, né, fazendo o movimento como se estivesse cortando os dedos, e o chocolate, ele é passado no dorso, da mesma configuração de mão em N, né, o movimento é diferente. E aí, é o mesmo, né, o ponto de articulação é o mesmo, a configuração de mão é a mesma, mas mudou o movimento, já virou outro sinal, né? Então, nós precisamos estar atentos à constratividade, que também está presente como um aspecto comum às duas línguas, tanto as línguas orais e as sinalizadas. E há sempre uma evolução, uma renovação das línguas. Nós vemos que a língua portuguesa, ela perde perde palavras que eram utilizadas há muito tempo, né? E depois ela vem recebendo outras influências de outras línguas, como a língua inglesa, e aí vai acrescentando isso ao vocabulário, né? Assim como nós também, na língua de sinais, nós também sofremos influência das línguas de sinais americana, francesa, ou o que seja, né? E acrescentamos também os sinais na nossa língua de sinais, tá bom? Então, há uma evolução, há também mudanças, né, de sinais. Eu costumo dizer muito do sinal de inclusão. Aqui é um sinal que, assim, tem vários sinais, né? Então, a inclusão, eu acho que vocês não me veem, mas tem pelo menos uns 4 tipos de sinalizações para o sinal de inclusão, né? Então, inclusão, eu posso fazer daqui a pouco, só vou terminar essa parte. Então, encontramos também um ponto semelhante, que é o fato que todas as línguas, elas possuem diferenças quanto ao seu uso em relação à região, o grupo social, a faixa etária e ao sexo. Então, se a gente... eu aqui em Belo Horizonte, eu tenho o uso aqui, deixa eu fazer aqui para... Tinha caído, gente? Não estava aparecendo, não, Natália? Tá? Tá bom, obrigada. Então, por exemplo, se eu uso aqui o sinal de... Aqui eu uso pão de queijo, não sei como é que vocês usam. E eu sei que no interior de Minas tem um grupo de estudos que usa pão de queijo. Eu acho que tá tudo certo, porque é bem icônico, né? Então, aqui a gente usa esse sinal de pão de queijo. Então, o sim, antes a gente usava sim, escrevia sim como um sinal soletrado, S-I-M, e hoje a gente usa esse sim, que é o empréstimo linguístico da língua de sinais americana, que é o yes, né? Então, nós utilizamos esse sinal, então, nós vamos ampliando o nosso uso, ampliando, né? Assim, porque estamos são línguas em contato, né? Então, nós estamos a todo tempo sendo influenciados e influenciando, né? Então, houve uma época em que a gente dizia, assim, que a língua de sinais era pura, porque não tinha
um contato, né? Eu penso que hoje em dia, talvez a gente esteja com mais clareza na sinalização do que a pureza apenas da língua, né? Mas nós temos surdos, né, que estão sempre mais em contato com outros surdos e não muito em contato com a língua portuguesa, que nos dá essa sensação realmente de mais pureza, digamos assim. Né? Então, pessoal, eu trouxe para hoje esse início para instigá-los a ler o texto, para a gente, para vocês terem mais clareza nesse início, e a gente pode depois esclarecer, se vocês precisarem, dar continuidade nesse texto na próxima aula, ou algum dos demais, né, que virão. Mas, seguindo aqui o nosso plano de ensino, né, eu tentei trazer também algumas questões que já estão postas lá como a primeira unidade, tá bom? E aí, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei, se vocês querem que eu volte a alguma questão. Se está claro. Professora, eu tenho uma dúvida, uma pergunta bem chocante para fazer para a senhora. Diga. Sou eu, Manuela. É o seguinte, eu estou muito preocupada e nervosa, porque já faz muito tempo que eu tento ingressar na UENG. Eu vou fazer 40 anos agora em setembro, e eu tenho muito interesse pelo Libras, porque eu acho muito bonito. E é uma forma de educação moderna que eu me interessei bastante, eu tenho muito carinho. E eu queria saber, assim, se a gente vai ter uma segunda chance, igual a senhora estava explicando na aula, no começo dessa aula, que algumas pessoas têm mais habilidade para aprender e outras têm mais dificuldade em mexer os dedos, comunicar, fazer aquela coisa mais interativa com o aluno. A gente, assim, do decorrer da nossa graduação, que vai ser 4 anos, a gente vai ter, assim, alguma chance, algumas proporcionalidades da gente aprender com prova substitutiva depois, que não seja assim de correr alto risco da gente ser reprovado, porque até então eu não estou sabendo quando vai ter outro seletivo EAD para a gente concorrer a outra modalidade. Oi, Manoel, você já é aluna da UENG. Você é aluna da Faculdade de Educação da UENG. Você já é, entendeu? Entendi. Você é minha aluna desde o semestre passado. Você já é aluna da UENG, você é aluna da Faculdade de Educação, que funciona em Belo Horizonte, mas que tem um polo. Qual que é seu polo? Frutal, não é? Frutal, é. Então, o seu polo é frutal, mas você é tão aluna da UENG quanto os demais. Então, você não. Se você teve dificuldade, se você, por um acaso, teve alguma reprovação, nós, inclusive, estamos com reoferta aberta. Entendeu? Então, você vai fazer as disciplinas paralelamente no segundo período. Não sei, né? Assim, não sei se é seu caso exatamente, mas se for o caso, ela está aberta para você entrar, para você fazer, está proposto. E aí, até o final do curso, nós vamos abrindo reoferta para que todos os alunos tenham a oportunidade de fazer o curso. O curso e serem aprovados, né? Vão se esforçar, vão apresentar as atividades e vão caminhando. Porque eu fico com mais medo, assim, nervosa, na hora de uma roda de conversa, de ter que fazer a conversa em Libras, e eu ter que errar alguma coisa, porque as letras, o meu nome, os números, eu sei todos, decorado já. Mas tem algumas palavras e frases para fazer tudo rápido, igual a intérprete está fazendo aqui na tela, tem coisa que eu já ainda não consigo fazer assim. Claro, mas ela é profissional. Tem quantos anos que ela está estudando, que ela tem sinalizado? Tem anos, não sei dizer quantos, mas certamente tem muitos anos. Então, você está começando, né? Então, você está entrando no segundo semestre, né? Então, você não tem que fazer como ela ainda, tá bom? Tá bom. Não se preocupe, você vai aprendendo aos poucos, né? E você tem aí o período do curso todo para fazer, e se precisar ter o apoio, você vai ao polo presencial. Lá em Frutal, você tem um tutor presencial para te atender, para te esclarecer dúvidas, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, professora. Nada. Cristina,
Diga, A Wellington. Patrícia Arruda, ela quer saber se você pode voltar naquela questão falando sobre a questão de ter que ir à escola, né? Aquela atividade relacionada a ir à escola, acredito. Ah, tá. Eu disse, Patrícia, que vocês podem, como uma opção, a fazer a atividade de não conseguir ir à escola, porque teve uma colega que disse, olha, professora, as minhas atividades são X, eu não consigo ir à escola. E aí, eu preocupada com vocês, né? E outra colega disse, olha, eu não tenho escola de surdos aqui na minha cidade. Como que eu vou fazer? Então, eu pensei em vocês criarem um forms, que aí é um trabalho que vocês vão fazer. Eu já coloquei a alteração lá nesses documentos que eu mostrei para vocês agora há pouco, das atividades, já tem, eu acho que está no do cronograma, tem informações de como criar o Forms, que é uma espécie de questionário com algumas perguntas para os professores de inclusão, professores de surdo, para que vocês possam perguntar para eles quais são as estratégias que eles têm para atender o aluno surdo, né, o que seria melhor, como ele entende esse reconhecimento da língua de sinais para o sujeito surdo, tá? E aí você faz no Forms e aí você manda por e-mail para ele, para essa pessoa que você conhece, ou professor que você tem contato, né? E aí ele responde, e aí você vai ter acesso à resposta dele. E diante da resposta, você faz o seu relatório, tá certo? Ficou claro, Patrícia? Ela está sem microfone, professor, por isso que ela está mandando no chat. Entendi. Aqui a Viviane está com a mão levantada. Boa noite, professora. Minha dúvida também em relação a isso, porque como a gente não tem acesso a essa informação de onde tem esse professor, né, que faz esse atendimento aos alunos surdos, eu assim fiquei em dúvida de como eu enviaria esse formulário. Para quem eu enviaria? Você é de onde? Qual cidade? Itabira, Minas Gerais. Itabira? Olha, talvez numa escola da prefeitura, numa escola estadual, algum professor que você conheça ou que alguém conheça, porque a possibilidade é assim. Mas precisa ser necessariamente aluno que trabalha com a comunidade surda ou pode ser da inclusão de uma forma geral? Porque eles normalmente não têm acesso a esse tipo de informação, né? Primeiro, nós vamos entrar na internet e fazer uma pesquisa na Secretaria de Estado de Educação, escolas de inclusão em Itabira, né? Aqui nós temos somente professores de apoio, né, nas escolas. Ótimo! Você pode buscar os professores de apoio. Sim. Né? Especialmente se for um professor de apoio que trabalha com aluno surdo, muito melhor. Não, mas, se não Cristina, for, não tem problema? O professor de apoio nessas escolas, eles trabalham mais, 99% são alunos autistas. A comunidade surda não tem. Tá. Então, assim, tentar na região. Agora, quando eu digo para mandar um e-mail, um e-mail com um link do Forms, desse formulário, quando eu falo Forms, é um formulário. Então, isso vai facilitar, porque você pode, de repente, mandar para uma escola de surdos. Por exemplo, Paulo Mendes Campos, acho que é esse o sinal, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. Mas se você consegue entrar em contato com o professor que atua com surdos, e ele, por e-mail, ele aceita responder, tá, para mim, a atividade está valendo, entendeu? Então, se vocês entrarem em contato por e-mail com a escola Maurício Murgel, que é o Maurício Murgel, que tem alunos surdos,
a Escola Francisco Salles, que tem EJA à noite. Aí eu estou falando aqui em Belo Horizonte, mas é só para, se vocês entrarem em contato por e-mail ou por telefone e pedirem um contato de um professor, né? Assim, para qual professor poderia mandar o e-mail que aceitaria? Né? Então, acho que vocês conseguirão, tá? Então, mas eu acho que fica mais fácil, acho que, assim, pensando nesse formulário, vai ficar mais fácil para vocês do que ir na escola. Quem conseguir ir na escola e conseguir essa abertura vai ser ótimo. Mas, caso vocês não consigam, eu acho que o formulário, o recebimento dele de volta, vai resolver a reflexão de vocês sobre o que o professor disser e o que vocês estão aprendendo para fazer o relatório final. Tá certo, Viviane? Tá certo, obrigada. Nada. Alguma dúvida a mais, pessoal? Eu tenho uma dúvida, professora. O Fernando colocou ali, temos que criar esse formulário? Sim. Você criaria esse formulário, né, da sua conta Google, né, porque todo mundo aqui deve ter uma conta Google, em algum momento teve que abrir. Então, você entra lá no formulário, tem um monte de pontinho, assim, uns 9 pontinhos, você clica ali e procura formulário. Então, ali você elabora o seu. Eu coloquei um link que explica, está até em língua de sinais, se não me engano, como faz um formulário, tá bom? Então, ali tem o passo a passo e vocês conseguem fazer. Então, primeiro vocês elaborem as perguntas, vejam a partir das perguntas que estão lá no texto, né? No final do texto, e elaborem mais alguma e coloquem nesse formulário. Não façam muitas perguntas, que o professor é atarefado, às vezes ele não vai conseguir responder, né? Se forem umas 3 perguntas, ele consegue responder. Mas se a gente fizer um questionário muito grande, aí já fica mais difícil. Tem aqui, ó, a Silvia está colocando, tem a escola A Vida, em Divinópolis, que é uma escola exclusiva da educação de surdos, exatamente. A professora Graciele, ela trabalha lá, inclusive. Então, vocês podem entrar em contato com a professora Graciele para ver se ela pode mediar isso, se ela pode responder. Ela tem outras colegas que trabalham também, né, lá na escola, que ela pode pedir para que eles possam responder. Eu acho que vocês vão conseguir fazer a atividade. Fazendo assim, eu acho que vai ficar mais fácil. Agora, se puder ir à escola, a escola abrir para vocês, também vai ser bom, porque vocês um dia estarão na escola para dar aulas. Então, começar a ter contato com a escola também é bom. Professora, Diga. as APAES deveriam ter, né, intérprete de Libras e professores de Libras? Deveriam. Eu não sei se eles... Na verdade, agora eu fiquei com uma dúvida, porque quando a educação inclusiva ela se tornou a nossa educação, então, o surdo ele foi levado para as outras escolas, porque, teoricamente, vai ter um intérprete lá para ele, né? Mas aí eu não sei se é um surdo que está na paz, se é um surdo com outro comprometimento, e aí não sei se não há uma vaga aí, a gente tem que ver contexto, né? E nos CAPs? Nos CAPs também deveria ter, né? Sim. Mas o CAPS não é de cego? O CAPS Ou eu é estou confundindo? psicólogo, psicossocial. Tá, então, bom, deveria ter intérprete em todos os lugares. Inclusive, eu vou precisar abrir aqui algo para dizer que nos deixou indignados a todos os intérpretes, acredito que os nossos colegas compartilhem disso. Recentemente, numa universidade, não vou lembrar que é a universidade, mas ela fez um congresso grande na área das biomédicas, e ela colocou... Travou, Cristina.
Travou geral. Voltei. Acho que eu despenquei. Travou aqui. Ou fui eu que saí, fui eu que caí, né? Vocês estão me escutando? Sim. Tá, onde que eu parei, gente? Eu sei que eu comecei com a indignação, mas eu não sei se vocês conseguiram terminar de me ouvir. Até onde vocês escutaram, gente? Até Só onde a falou parte que que tinha você... uma faculdade, que fez um congresso, e aí parou aí. Logo no começo. Isso. Então, um congresso grande, as pessoas apresentando os trabalhos, e eles, né, transmitindo pela internet, e colocaram um avatar que ficava assim, a maioria do tempo com a mão assim, de vez em quando ele fazia um sinal e voltava com a mão assim. Então, é claro que isso não permitir acessibilidade, não é? Isso não traduz acessibilidade de maneira alguma. Então, é importante que todos, né, retomando o que a Emanuele estava me perguntando, é importante que todas as instituições tenham intérpretes. Não sei se temos intérpretes suficientes para todas as instituições. O certo é que nós não podemos deixar que queiram substituir-nos por avatares que não dão conta dessa interação. Veja o trabalho que os meninos fazem, né? Que maravilha que é de levar de língua oral para uma língua de sinais e vice-versa, e querer minimizar isso para um avatar, né? Então, é muito difícil essa situação, a gente precisa continuar atento, né? Emanuele. Professora, lá em Frutal tem um CAPES e uma PAI. Tem alguns surdos e mudos, inclusive até cegos, que eles são assim, eu estive fazendo uma entrevista lá, fazendo uma pesquisa, e eu vi que eles são um pouco desprezados, porque eles não têm intérprete de Libras, não tem aquele livro de pessoas cegas para passar o dedo para decifrar as letras. Braille. Uhum. E eu vi que eles só falam com a psicóloga, a psicóloga pergunta para eles o que eles assistiram no jornal, para eles contar o que tem de novidade no Jornal Nacional e nas novelas, inclusive os surdos. E não tem intérprete de Libras e de nada. Eu fiquei prestando atenção naquilo, um pessoal assim que um se jogou no chão e bateu a cabeça no chão e ficou tonto, aí foi embora, no outro dia deu um galo na cabeça. Subiu um lombão assim na cabeça dele e ele ficou mais louco do que ele já era, porque não tem intérprete de Libras, ninguém entende o que ele fala, ele só pula e bate a cabeça no chão. Então é um pessoal que está meio desprezado na educação. Emanuele, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente diz, né? Porque senão fica parecendo que a gente tem algum preconceito, porque a gente não entende a pessoa surda, né? Assim, não tem contato, então a gente não compreende que, às vezes, ele está ali, de alguma forma, se manifestando, porque ele não tem uma língua, porque ele não consegue, ele não tem alguém que o entenda,
né? Não, e às vezes ele reage de alguma forma para que ele seja visto. Então, nós precisamos tomar cuidado com os termos que a gente usa para a gente não ser mal interpretado, tá bom? Então, eu fiquei até com medo, porque abalou a sala toda a pancada da cabeça dele no chão. Eu acho que ele queria falar alguma coisa e ninguém entendia o que ele falava. Aí ele pulou de costas, não é coisa nem de rir, ele pulou de costas e bateu a cabeça no chão, e levantou meio tonto e sentou. É muito perigoso, né? Então, esse tipo de situação a gente encontra na educação, mas é preciso que a gente, né, tenha cuidado, tanto no atender quanto no falar. Precisamos ter um posicionamento ético, né? Então, é importante para que a gente desconstrua mitos sobre a pessoa surda. E daí, vocês aprenderam isso no semestre passado, vocês viram um monte de mitos sobre a pessoa surda e demais que não apareceram, né? A gente precisa ser cuidadoso. Wellington. Só um adendo aí com respeito às APAES. Eu lembro, assim, quando eu estava em Santa Rita do Sapucaí, morando lá, né? As instituições, pelo menos lá, a APAE, ela era assistida pelo Estado e tinha intérprete de Libras. Mas o que acontece? A partir do momento que houve a inclusão, né, os estatutos, a lei, estabelecimento da inclusão social, aí passou as APAES, eles passaram a retirar os intérpretes das APAES, porque eles já teriam os intérpretes na própria escola estadual, onde houve aqueles remanejamentos de alguns alunos, né, e passaram os surdos ou outros alunos, dependendo da condição deles, como PC deles, né, eles tinham, aí eles passaram a ser assistidos pelo Estado. Então, o Estado retirou, né, eu lembro muito bem disso, que minha esposa trabalhava numa das APAES na época lá, e foi transferida para a escola estadual, né? Então, e ela é intérprete? Ela trabalha no Instituto Federal. Aí, o fato de não haver hoje em dia nas APAES os intérpretes, eu acho que é por causa disso. O Estado ele não oferece mais esse suporte às APAES, né? Que pelo menos lá era assistida pelo Estado. Por causa da proposta da inclusão, né? Então, por isso, é isso mesmo, que a gente teve essa mudança. Então, se em tese nós temos todas as escolas, podem ser escolas possíveis para o surdo, né? Então, aquela mais perto da casa dele pode ser a escola que ele pode escolher ir. Então, lá deveria ter um intérprete de Libras para atendê-lo, né? Então, a APAE, então, ficou descoberta por causa dessa questão. Obrigada aí pela lembrança, viu, Wellington? Aí é até um pouco de história mesmo, né? Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Ficou tudo entendido desde a apresentação do curso, das atividades, a aula de hoje ficou claro? Aí vocês depois peguem esse texto, se vocês já leram, leiam novamente, né? Com um pouco desse olhar da nossa aula de hoje, tá certo? Eu tentei pegar os exemplos que eu utilizei ali na tabela, eles são exemplos também que são parecidos, ou são os mesmos que estão no texto, mas que estão na parte mais para baixo, tá bom? Cristina, Diga, a Vera falando. O que facilita mais, assim, para... Talvez até os surdos aí também, talvez eles consigam até responder melhor. O que facilitaria a gente conseguir mais efetividade numa comunicação? O que estudar primeiro, por exemplo? Eu tenho que saber o alfabeto primeiro, eu tenho que saber, no caso, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? Saudação. O que eu tenho que aprender primeiro para poder me qualificar, digamos assim, né? Para deslanchar, para conseguir uma comunicação efetiva? Nós começamos lá atrás com o alfabeto, porque se você não sabe nenhum sinal,
e você aprendeu o alfabeto, que é um suporte ligado à língua oral, você vai começar a fazer algumas ligações, né? Ah, então esse é o A, é o mesmo A que eu uso para escrever lá no final do meu nome, Cristina. Ah, tá. Então, então, à medida que eu aprendo o vocabulário, o alfabeto, eu vou criando palavras, né? E aí eu vou sinalizando. Consigo, se eu quiser dizer bom dia sem fazer nenhuma sinalização, eu vou ter que escrever bom dia, né? Ou, né? Então, uma sinalizaçãozinha que você sabe, né? Bom dia, já é bom, sabe? Mas você precisa. É por isso que a gente precisa assistir os vídeos e ter contato, se for possível, ir às associações de surdos e sociedade de surdos, se você tem perto da sua cidade, você aqui de Belo Horizonte, você tem outros espaços, né? Então, tem Associação de Surdos no Castelo, tem a Sociedade de Surdos, a FENEIS, outros lugares onde você pode encontrar os surdos, né? Algumas escolas que têm surdos, né? Manter esse contato, tentar manter esse contato. Aqui, os colegas que são do curso e que são de Belo Horizonte, vocês podem ir para a Faculdade de Educação, lá na Prudente de Moraes 444, e fazerem um grupo de estudo, tanto para entender o português, que às vezes o surdo precisa de um apoio, quanto para você aprender língua de sinais, né? E nós temos esse espaço lá, a sala dos estudantes, onde vocês podem se encontrar, no caso do Belo Horizonte. No caso dos polos do interior, podem ir aos polos, né? Marcar com os colegas, né? Então, e aí? Então, vamos lá, pela ordem, né, Vera? Alfabeto, sinais de cumprimentos, depois sinais temáticos. O que eu chamo de sinais temáticos? São sinais de família, sinais de alimentos, sinais de frutas, de animais, para que você se concentre em alguns temas para aprender, né? E aí seu cérebro fica preparado para hoje nós vamos aprender alimentos, isso, então ele vai buscar lá as referências e vai tentar guardar, só que você não pode sinalizar uma vez, duas, você tem que sempre sinalizar para que seu cérebro aprenda que é importante aprender o sinal de cachorro, de brincar, de passear, de bom dia. Então, você não pode fazer isso uma vez só ou duas, ou só para entregar a atividade. Tem que fazer sempre, e se você puder interagir com uma pessoa surda, muito melhor. Se você tiver um colega ouvinte com quem você tem condição de encontrar e ficar sinalizando para treinar, também é bom. Assistir vídeos é importantíssimo. Então, são vários movimentos que os alunos precisam fazer para se inteirar, né? Te respondi isso? Respondeu, o nosso problema é o trabalho, né? Isso faz parte da dificuldade do aluno da graduação, né? De se apertar aí para conseguir um tempo para fazer uma atividade de uma disciplina, de outra, né? Eu sei como é isso, mas como a gente tem que criar alguma estratégia para aprender melhor, né? Para tirar melhor proveito do tempo do estudo. Tá bom? Mas vida que segue, vai dar certo. Isso vai dar certo, se Deus quiser. Diga aí, Silvia, né? Silvia? Sim, é só uma sugestão, né? Porque quanto mais o contato a gente tem com a comunidade surda, mais a gente desenvolve a nossa habilidade na Libras. Então, a sugestão assim, ó, as pastorais, né? É um lugar para você ter um contato com o surdo, costuma ser, como de graça, né? Você está ali, geralmente é uma vez na semana, né? Onde as pessoas podem estar aí para poder estar, não só no A, B, C, né? E desenvolver mesmo sinais, né? Já começar a criar frases, um diálogo, né? As pastorais, há várias igrejas evangélicas também,
né, que disponibilizam cursos também de graça, aonde que também há essa possibilidade de diálogo também, né? Mas é uma sugestão mesmo, né, para o pessoal estar procurando, assim. Claro, há muitas pessoas aí, né, que trabalham tudo, mas costumam sempre ser mais à noite. E muitas associações, na qual uma eu já frequentei aqui em Divinópolis, as reuniões eram no sábado. Uhum. Então, o contato, né, com o surdo, eu penso que é o principal e, né, se dedicar aos estudos, né, podendo fazer, né, um curso à tarde, no sábado. Eu sei que as pessoas aqui são donas de casa, né, ou têm outras atividades, né, os rapazes também, mas é algo que talvez a gente precise fazer a mais para desenvolver melhor. E o Paulo está falando que o importante é a prática, né? Esqueci o sinal do Paulo, é surdo. Estou vendo aqui, né? Ele falou que o importante para ele que o abecedário, né, não é o início, o importante é a prática, sinalizando, né? Aí o Fernando colocou aqui, o problema é que os surdos sinalizam rápido demais. Eu não sei nada de como ler grego, né? Não, mas é aos poucos. E os surdos, eles costumam ter paciência para sinalizar, para explicar, né? E ele falou aqui, ó, eu estou aprendendo com IA para fazer as atividades, porque posso colocar para repetir. Só peço para você ter cuidado com essa IA, porque a gente, né, para ver se ela está adequada, tá, Fernando? Porque a gente fica preocupado, né? Porque como é uma inteligência artificial, ela ainda não sabe, né? Tudo, né? E espero que ela não saiba, porque senão ela nos passa. Agora parece que os intérpretes caíram ou só mudou de lugar. Que os intérpretes Ainda estamos estavam aqui. destacados. Vocês estão aí? Ah, então tá bom. A professora Que eu doida que deixando, tá. mas chamou levantado. Ah, tá. É porque alguém ficou destacado. Então tá bom. Gente, eu parei a gravação, não, né? Não, achei que eu tinha parado. Fechei aqui. Então, o Wellington tá com a mão levantada também? Então, Cristina, eu já tenho alguns anos que eu trabalho com livros, desde 2011, né? Como você disse aí para os meninos, uma questão importante, parece ser, quando fala sobre ver vídeos, né? Às vezes o aluno fala assim, mas eu vou ver um vídeo, eu vou aprender? Na verdade, sim, porque, por exemplo, eu, desde 2011, eu trabalho como intérprete de Libras, mas até hoje eu me recorro aos vídeos para ver determinados sinais e estudar sinais, né? Porque o aprendizado é constante, a língua está em movimento, ela está em transformação, assim, a língua é viva, né? De uma certa forma. Então, assim, nós acabamos que alguns sinais nós desconhecemos, né? Questões regionais, né? Sinal que, às vezes, uma localidade usa, outra não, tem um sinal diferente, né? Então, assim, é sempre importante você fazer esse uso mesmo. Eu mesmo recorro ao Pai YouTube diversas vezes para poder observar determinados sinais, e ajuda bastante a gente no desenvolvimento, né, da fluência para Libras. Então, é importante você dizer isso, né, como uma experiência, porque também a gente encontra lá sinais. Às vezes, pessoas que estão aprendendo e sinalizam, você consegue identificar à medida que você vai melhorando, né? Você vai falando assim, olha, esse daqui era um aluno, esse daqui já é um professor, não porque está lá escrito que é aluno e professor, mas você vai vendo o nível de sinalização e você precisa ter um canal confiável para você ver os vídeos, não é? Então, a gente faz buscas, mas então a gente faz buscas mais apuradas para que a gente não pegue um sinalizador que está aprendendo, está no mesmo nível de vocês, né? Que vocês precisam aprender mais, né? Então, é importante também saber fazer a escolha. Natália. Sou eu, o professor intérprete.
Ah, você está com a mão levantada? Você quer falar? Não. Só para me destacar, que você tinha me entendi. pegado procurando. Isso. Entendi. Tá, então tá bom. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, vocês façam, senão nós vamos caminhar para o final. Então, deixa eu ver, nenhuma mão além da do Isaac. Eu confirmei com a Patrícia. Amanhã nós temos, então, uma reunião, tá? Às 20 horas, da coordenação com os alunos, tá? E aí, as dificuldades que vocês tiverem, as dúvidas, assim, e sugestões que vocês tenham, vocês tragam para a nossa reunião, para a gente conversar, tá certo? Vai ser a partir das 20 horas, e aí vocês estejam aqui, né, conosco, para a gente esclarecer algumas dúvidas que vocês têm, para a gente trazer, eu também tenho informações que eu acredito que vocês vão gostar também, de algumas mudanças que precisaram ser feitas, mas que impactam positivamente para vocês. Então, eu espero que vocês estejam aqui amanhã às 8, né? Eu agradeço aí a presença de vocês, o interesse, tá? Agradeço os intérpretes, os tutores, né? Todos os alunos aí, que a gente tenha uma ótima noite de sono, de descanso, né? E aí a gente se encontra amanhã, tá bom? Ok, Tá bom, boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, um abraço. Eu vou parar a gravação, tá bom? Beijo. Ok, boa noite, até mais. Boa noite.